Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Delivery Podcast. Que bom que você está aqui. Você sabe que o papo aqui é muito pesado. Então já deixa seu like aqui embaixo, já compartilha esse conteúdo para outros empreendedores, porque hoje o papo vai ser insano. E tudo isso está acontecendo porque, lógico, nós temos um grande parceiro, uma grande patrocinadora do nosso canal também, que é a Anota Aí, que é um sistema completo de gestão para o seu delivery, para o seu restaurante. Independente do momento que você está vivendo aí, se você está começando agora, se você já está faturando bem, a Anota Aí tem um plano especial para você. O link está aqui na descrição e eu tenho 2 presentes para você. O primeiro presente, eu gravei um método turbo. É um treinamento completo para você vender muito mais no delivery próprio. E o segundo presente, vou te dar 7 dias grátis para testar a plataforma, lógico. Então no primeiro link aqui da descrição, você vai ter acesso a isso tudo. Então conheça, Anota Aí. E grande abraço à galera, valeu? E hoje, galera, é o seguinte, quem é que eu tô trazendo aqui? Grande empresário, soteropolitano, baiano, dono de uma rede de marcas, você vai conhecer do que eu tô falando, dono de hamburgueria, dono de bar, ou seja, o cara é especialista em bar e restaurante. Fiquei muito feliz que ele aceitou o convite e hoje eu tenho o prazer de bater um super papo aqui na mesa com Peu Magalhães. Seja muito bem-vindo, fique super à vontade, meu irmão. Obrigado, muito feliz que você aceitou, viu? Ave Maria, é um prazer imenso estar aqui, tentando organizar as agendas, né, para poder a gente se encontrar. Um prazer imenso e estou super feliz de compartilhar um pouquinho nossa história, nossa jornada com você. Estou ansioso aqui para poder falar com vocês que estão nos assistindo. Que bom, meu irmão. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. A gente já troca ideia há um tempinho, não tanto tempo assim, mas eu já conheci as suas marcas aqui, realmente sou fã e fiz questão de trazer o Bate-Olho. Falei com a Ariadne, minha esposa, a gente tem que trazer esse cara porque ele tem muito a agregar. E principalmente falando do nosso mercado aqui em Salvador, a gente sabe que não é um mercado tão amplo assim. E a gente precisa evidenciar o que a gente tem de bom aqui, né, irmão? E eu sei que você é um cara que hoje é conhecido nacionalmente, internacionalmente também com seu produto. E eu quero bater um super papo com você, muito voltado para as marcas que você tem. São 5 marcas, são 9 operações, dentre elas bares e restaurantes. Sei que tem muitos planos, mas se apresenta para a galera quem é Peu, de onde veio, o que é que Peu faz. Explica aí pra gente. Então, sou Peu Magalhães, 33 anos de idade, soteropolitano, com muito orgulho, com raízes no Recôncavo Baiano, Cachoeira, nossa cidade e orgulho aí também da Bahia. E Peu começou, né, a jornada dele focando e achando que a comunicação era meu grande forte, era o seu grande forte, e achei que o meu caminho deveria ser voltado para o direito. Foi onde começou a minha jornada, por incrível que pareça. Entendi. Sou meio doido, inquieto, mas achei que meu caminho devia ser a advocacia. E aí lá em 2009, que eu acabei o 3º ano, passei um pouquinho precocemente no vestibular, e aí fiz 3º ano e faculdade ao mesmo tempo. Fiz Direito, numa faculdade aqui de Salvador, chamada Baiana de Direito. Sim. E aí comecei a minha jornada, me apaixonei por Direito, achei super bacana. E aí comecei ao longo do tempo, né, e da faculdade, apesar de amar a teoria do direito, a perceber que aquilo não me representava no mercado de trabalho. Né? Quando eu fui começar a ter algumas experiências, muito cedo eu comecei a trabalhar também já com advocacia. No primeiro semestre eu precisava já, tinha uma sede de entender o que o advogado fazia. E aí comecei a entender que aquilo não era a minha praia. Né? E isso é um recorte importante, porque isso também me formou como empreendedor. No direito, eu tive uma experiência na advocacia trabalhista, na advocacia civil, e a última jornada eu participei de uma grande Big Four, que é uma empresa de consultoria e auditoria tributária, chama-se Ernst Young. E isso me formou muito como empreendedor, porque foi lá que eu aprendi tudo sobre processos. Isso foi o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre dedicação, porque quem já trabalhou em Big Four sabe que são jornadas extremamente exaustivas e intensas, mas que você aprende muito. E quem aprende a viver nessa rotina está pronto para empreender, porque empreender é exatamente isso. Tinha alguma raiz de empreendedorismo na família? Viu alguém empreendendo alguma coisa assim? Eu acho que todo brasileiro nasce meio empreendedor, né? Entendi. Principalmente quem vem do interior. Tem que se construir e reconstruir. Mas não, minha família toda, ela vinha num viés um pouquinho mais de funcionalismo público, meu avô militar, minha mãe professora do município, todo mundo mais da estabilidade. E eu vi o louco do caos e da instabilidade, não queria a estabilidade.
No direito eu percebi isso, né? Não me enxergava nunca na figura de um funcionário público, nada contra, mas não é o meu estilo. Não me enxergava dentro de um escritório todos os dias, sentado no computador. Se vocês perceberem que eu vou ficar balançando aqui o tempo inteiro, porque eu sou TDAH, caricato. Então, era a minha essência. E foi muito importante eu ter vivido tudo isso, e uma coisa que eu falo muito quando eu palestro para jovens, né, que todo mundo é muito ansioso para descobrir o que quer fazer. E eu entendi muito cedo que a grande onda da vida ali do jovem é descobrir o que você não quer fazer. Então, eu vivi intensamente a advocacia para descobrir que eu não queria advocacia. Isso foi maravilhoso. Eu não fiquei mal. E aí eu larguei direito no 8º semestre. Minha mãe, meu Deus, você não vai se formar. Finalizar já. Eu falei, mas é por 1 ano a mais de faculdade, não vai me entregar o que eu provavelmente vou ter de 1 ano de intensidade nessa outra coisa que eu quero me dedicar, que foi a Red Burger. Na Ernest Young eu fiquei quase 2 anos, e aí descobri que eu não queria aquilo. Tava pensando, né? Eu já tinha, obviamente, aí em paralelo, algumas conexões que me fizeram vir para o mercado da gastronomia. Eu sempre trabalhei com entretenimento em paralelo a isso, muito jovem. Fui promotor de eventos, né? Trabalhei com várias outras questões dentro da parte de eventos e relacionamento. Sempre fui muito networker, era uma coisa que estava muito em mim. Fui gincanista, assim, nato, que é uma coisa que eu brinco, que foi formador de meu perfil empresarial, né? O gincanista parece uma bobagem, parece uma brincadeira de criança, só que eu fui líder de gincana há 3 anos. E o líder de gincana, ele administrava um budget, que era algo irreal para mim como uma adolescente de 15 anos de idade administrar. Você administrava 200, 300 crianças e adolescentes, com tarefas, horários, rotinas, né, durante 1 mês e pouco, e você virava um resolvedor de problema. Não tinha negócio voluntário, totalmente voluntário a atividade, e você tinha que fazer com que 300 pessoas voluntariamente se conectassem a um propósito. Então, para mim, foi a maior escola de empreendedorismo que eu tive, jovem, foi a gincana, e eu falo isso, já falei isso para palestra de pais em escolas, né, que a galera acha que a gincana é uma brincadeira que desvia o foco da criança do que ela tem que fazer, mas foi o que me formou como empreendedor. Eu acho que isso foi muito, muito forte. Eu já tinha isso em mim, e a gincana aflorou um pouco mais. E aí, no passar do tempo, tem um recorte muito específico e bacana, que eu, no meio da faculdade, eu percebi que eu não estava gostando muito daquilo que eu estava fazendo. E tinha um sonho, vim de um bairro periférico, de uma família de classe média baixa, mas tive uma grande sorte na minha vida. Minha mãe era muito focada em educação, professora do município, e eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na escola, que era a escola mais famosa da cidade, né, de classe média alta, etc. Isso despertou muita ambição em mim. Eu vivia nos 2 mundos, né, em 3 mundos, na realidade. Porque minha mãe trabalhava num projeto social muito grande, chamado Projeto Axé, que é lindo, que resgata meninos de rua e socializa através de oficinas de música, dança, arte, moda, etc. Então eu vivia aquela realidade, vivia a minha realidade ali também, no meu bairro, na federação, dos meus amigos e bairros mais periféricos, e vivia a realidade dos meus colegas, que eram classe média altíssima, ou, enfim, muito ricos, que não era a minha realidade. Mas isso me gerou ambição, ao mesmo tempo conexão com a realidade, e nesse momento, na faculdade, eu percebi que eu queria viver algo diferente. E nesse algo diferente, eu enxergava que morar fora do Brasil era algo que ia abrir muito minha cabeça. E minha mãe, funcionária pública, era muito, né, pé no chão, etc. A gente não tinha grana para poder fazer isso. E eu me conectei com uma escola na Inglaterra, mandei uma mensagem, contei minha história triste, marqueteiro já desde novo. Desde menino. Rapaz, sou menino da periferia do Brasil, etc e tal, queria uma bolsa de estudo. E a galera aceitou. Me deu uma bolsa de estudo de metade do valor. Isso em que ano? Isso em 2010. Eu mandei essa mensagem para eles. Mais um recorte importante dessa história, porque eu consegui essa bolsa de estudos. Minha mãe se organizou, todo mundo se virou para poder conseguir grana. E eu poder viajar para a Inglaterra estudar foi um grande esforço, mas mudou completamente minha vida, porque foi lá que minha cabeça explodiu para o mundo. Ficou lá quanto tempo? Fiquei 7 meses a primeira vez. Tá. Tive outras vivências depois. E foi lá que eu conheci minha esposa, Irina, que não é brasileira. Irina não é brasileira, Não é brasileira. A galera vai entender daqui a pouquinho quem é Irina. Exato. Daqui a pouco a gente vai chegar. Irina virou marca. Então, Aí você conheceu ela na Inglaterra. Conheci ela na Inglaterra, mais precisamente no país de Gales, em Swansea. Ela estava fazendo universidade lá, né, fazendo uma parte da universidade dela, que é um intercâmbio que tem na Irina, é italiana, é russo, ucraniana e italiana. Tem 3 nacionalidades. 3 nacionalidades. Exato. Tá. E isso foi muito, muito importante, porque na volta minha para o Brasil, eu já apaixonado, querendo encontrar a Irina, eu não tinha grana, falei, preciso arranjar um jeito de ganhar dinheiro. E aí, a minha maneira de ganhar dinheiro foi, eu fui trabalhar no Outback. E isso foi muito importante para mim. Aqui no Brasil, na sua volta. Aqui no Brasil, em Salvador.
Porque aquilo ficou ali guardadinho na minha cabeça, né? A experiência, primeiro, com hospitalidade, que é uma coisa que marca a minha jornada como empreendedor, e o meu DNA como empreendedor está pautado na hospitalidade e na experiência, né? A experiência que a galera hoje em dia fala muito, experiência, mas a experiência fatura, gente. Experiência reverbera em faturamento. Experiência não é só para ser legal, para ser bonitinho. Experiência é uma estratégia. Só que ela é complexa, porque se diferenciar através de experiência, você precisa de muita dedicação no detalhe. E aí ficou aquilo guardadinho na minha cabeça, do Outback, não sabia nunca que eu ia trabalhar com aquilo, mas aquilo me mudou, né? Despertou em mim uma coisa que eu já tinha, que era o desejo e a vontade de servir. Servir para mim é um ato super nobre, super prazeroso, principalmente para quem gosta. Nem todo mundo gosta, mas quem gosta ama servir. Viajei de novo para encontrar a Irina na Itália, com o dinheiro que eu juntei no Outback. Fiz uma outra vivência na Itália, que isso vai também ter uma... Ficou lá quanto tempo na Itália Fiquei depois? mais 7 meses. Tá. E aí morei especificamente perto de Siena e fiz uma faculdade em Siena. Mas foi estudar... Fui estudar com pretexto. Entendi. Consegui uma outra principal bolsa de foco estudo. foi outra coisa. O principal foco foi encontrar a Irina, mas também me gerou muito conhecimento, abriu muito minha cabeça. Então a gente está falando aqui de 2 vivências internacionais e eu acho que isso me formou e formou o meu eu criativo, né? Porque eu acho que ser criativo, para ser criativo, você precisa ter referências. Sim. E eu fui aumentando a minha caixinha de referências com as minhas viagens. E eu aprendi que isso era um método. Tanto que hoje, quem me segue na rede social percebe que quando eu viajo, basicamente minha viagem é comer e beber, né? E eu como e bebo não é porque eu sou blogueiro de comida, é porque eu entendo que aquilo ali me faz aumentar a minha bagagem para poder criar depois. Então é através de comer e beber e visitar novos lugares que no futuro eu entendo, pô, isso aqui dá um negócio bacana se eu juntar com tal coisa e eu faço meu Frankenstein, né? Eu brinco muito com isso. E aí quando eu voltei pro Brasil, que eu tava na Ernest Young, que eu te falei, que me veio a ideia, eu falei, bicho, eu amo o Outback, aquela experiência mudou minha percepção, quero construir um Outback de rua. Em 2016, que foi quando a Red nasceu, a gente estava passando por uma crise fortíssima da rua em Salvador. A violência tinha crescido muito e os shoppings cresceram muito. Então ninguém mais queria ir para a rua. Estava todo mundo com medo de ir para a rua. Só que minha essência era a rua. Sempre quis ter, né, um negócio de rua. E foi aí que surgiu a ideia de ter algo parecido com uma steakhouse, só que na rua. Mais simples, menos... formal, e na época o Outback soava como algo formal. Hoje é muito mais acessível como imagem, como ideia. Mas na época era uma coisa mais chique. Dependendo do público, a galera ficava até receoso de entrar no Outback. Exatamente. Era um negócio elegante, né? Uma steakhouse americana, australiana, etc. E aí a gente fez a Red com base nisso. E assim que surgiu a Red com um evento específico. Então essa bagagem que você pegou de hamburgueria, porque a Red... É uma hamburgueria. Exato. Beleza, essa bagagem que você pegou foi toda no Outback ou você se especializou em uma outra área, foi estudar mais um pouco sobre esse mundo, né? A experiência, a bagagem de experiência de atendimento e de conceito, ela veio do Outback. A de hambúrguer, não. Porque o Outback, ele tem um viés muito mais pautado no steakhouse do que no hambúrguer. O hambúrguer no Outback não era o foco, né? Virou o foco depois que o hambúrguer deu aquele boom no Brasil, ali em 2017 mais ou menos, mas não era a minha base. Para poder me especializar em hambúrguer, por incrível que pareça, eu tinha um primo em Aracaju que tinha montado uma hamburgueria, e aí quando eu pensei nisso, eu liguei para ele e falei, Vitinho, que vai nos assistir provavelmente, falei, meu irmão, eu preciso aprender sobre hambúrguer, velho. Já cozinhava, já estudava muito, mas não sabia nada de hambúrguer. E aí, na outra semana, fui para Aracaju, comecei a estudar, vi uma hamburgueria em movimento, uma loucura, hambúrguer é uma doideira, né? Porque é pautada no volume, em repetição. E aí eu comecei a estudar sobre blend, sobre carne, sobre boi, e aí virei um doido disso, né? E você é um cara muito estudioso, já percebemos isso aqui. E porque assim, ó, você aprender a fazer um produto, desenvolver ele bem, ser focado em experiência, isso aí, essa bagagem você começou a construir. Mas e empreender? Porque empreender não é só saber fazer o produto. Não é. Quais foram as dificuldades quando você começou a fazer, a desenvolver a Red? Tinha dinheiro, teve investimento, como foi isso? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, é engraçado, né? Eu não sei se hoje, no movimento de hoje do Brasil, se eu tivesse que abrir a Red do jeito que eu abri lá atrás, nas condições que eu tinha, se eu conseguiria fazer o que eu fiz. E aí, um grande filósofo brasileiro, que é Mário Sérgio Cortella, fala, né? Que sucesso é quando a oportunidade encontra a coragem e o preparo. Então, eu estava preparado, tive a oportunidade e tive a coragem.
E isso é uma coisa para poder desmistificar o negócio da sorte, né? Do, ai meu Deus, pô, mas também foi um pouco de sorte. Sorte, obviamente, existe um pouco de sorte para tudo, né? Eu tava no momento certo, na hora certa, mas a gente tem que entender um pouquinho que as oportunidades elas passam com muita frequência e às vezes a gente tá pronto para aquilo, mas não tem coragem de se jogar. E empreender e criar esse movimento, né, de focar na Red Bull, etc., foi porque eu já sabia que eu queria aquilo, eu sabia que eu estava me preparando para aquilo e eu tive coragem para poder me jogar. Agora, obviamente, eu não tive suporte nenhum, infelizmente, mas eu falo isso para todo mundo é curioso. Eu empreendi na Red, a gente abriu, nós éramos 3 sócios, a gente abriu a Red com R$70 mil. 70 e poucos mil reais. Você e mais 2. Eu e mais 2. Tá, Ou seja, foi um investimento de 20 e poucos mil, que eu não tinha, saí pedindo para todo mundo, meus sócios falavam, e aí, vai estar com dinheiro? Eu falei, tá na conta. Na hora que quiser, é só falar. E eu sem dinheiro nenhum, zerado. E ele, a coragem, a parte da coragem. Exatamente. Daqui a um mês e pouco, tem que depositar. Eu falei, rapaz, tá na conta. Quando chegou, semana que vem tem que depositar, eu falei, meu Deus. Liguei pra tio, tá com o nome limpo? Me empresta aí que eu vou pegar o empréstimo. Cartão de crédito. Minha mãe, pelo amor de Deus, passei meu cheque especial, que obviamente não é o que eu aconselho, porque é arriscadíssimo esse modelo de empreender com seu limite, mas foi o que eu tinha naquele momento, era o que eu tinha naquele momento, e eu joguei aquilo ali e me dediquei. Eu tava conversando sobre isso ontem, inclusive, com alguns consultores do Sebrae, né? Que é um grande parceiro, tem que virar seu parceiro, inclusive, e eles são muito bacanas e muito acessíveis, mas quem empreende no Brasil no começo, meu irmão, é tanta coisa, da burocracia, ao controle de CMV, como emitir uma nota, como emitir sua guia de imposto. Como abrir um MEI, como abrir um CNPJ, galera. Perfeito. É tanto procedimento, e comprar, vender, sistema, então é muita coisa. E lá em 2016 era muito mais embrionário do que é hoje, que tem diversos softwares que são um pouco mais simples, com mais conteúdo nas redes sociais, era muita informação. E eu não sabia acessar o Sebrae. Assim, então eu não tinha referência nenhuma. Então a gente sofreu muito, assim, muito mesmo. Mas a gente tinha essa coragem e um pouco de jogo de cintura, que eu falei também que veio um pouco da gincana, etc. E a gente entendeu que a gente não podia se arriscar desde o começo com a nossa marca para poder não tomar esses murros que a gente ia tomar de cara. E assim a gente criou, antes de criar a Red, um evento chamado Burger Experience. Era um evento às cegas, onde a pessoa pagava um ticket, vinha comer uma entrada, um hambúrguer, um acompanhamento e eu ocupava um espaço de um restaurante que naquele dia estava vazio. Então eu tive essa sacada de um restaurante no domingo, não fatura de noite. Eu falei, irmão, dá aqui seu espaço para mim, eu vou vender, toda a bebida é sua, a comida é minha e a gente faz uma troca. E eu não arriscava meu nome. Era um evento de hambúrguer. E você trouxe isso aí já de quando você era promotor de eventos, essa sua expertise já, né? Porque o principal provavelmente você já dominava, quer saber vender, se comunicar com a pessoa. Perfeito. Fantástico. E eu sabia que eu tinha uma rede de conexão muito grande. Isso era uma coisa que eu tinha certeza, né? Que eu tinha muitas pessoas que se conectavam a mim e que eu provavelmente ia conseguir alcançá-las com um pouco mais de facilidade. Logo quando eu criei o evento, eu fiquei, pô, mas será que o povo vai me enxergar como hambúrguer e tal? Acho que vai vir minha mãe, minha tia, um primo, uma prima. E a gente acabou vendendo 170 ingressos para esse primeiro evento, que foi um fiasco, porque eu não sabia nada de logística de cozinha. Trouxe 170 pessoas ao mesmo tempo para um restaurante. Minha chapinha na época, não vou dizer a marca, mas chapinha de começo, não aguentava 20 hambúrguer a bichinha ao mesmo tempo. Então teve gente que comeu com 2h30, 3 horas. Foi um fiasco. A gente ficou super mal, falou, meu Deus, a gente não sabe fazer isso, não é nossa praia. Eu falei, não, a gente não vai sair assim não, vamos pegar todo mundo que teve uma experiência ruim, que comeu acima de 1 hora, e vamos convidar de volta e vamos fazer de novo o evento. Eu falei, dessa vez vão vir só os convidados e minha mãe e mais umas 2, 3 pessoas. E aí já pensando em, não, agora a gente vai preparar nossa estrutura aqui e vai funcionar. Só que a gente vendeu de novo 170 ingressos. E aí, dessa vez, a gente separou em 3 turnos. Organizamos, já aprendemos um pouco mais sobre logística, falou, opa, a chapa, ela faz naquela época, e aquela chapa, 20 hamburguinhos a cada X tempo, então a gente tem esse giro. Vamos organizar para o primeiro chegar aqui, o outro chegar depois de 15 minutos, o outro chegar depois de 30 minutos. E a gente entendeu que isso ia nos dar um pouco mais de agilidade. Na época, isso é um ponto bem importante para quem... Foi que ano isso aí? Em 2016. Tá. Para quem fala de hambúrguer, para quem nos segue aqui, que está nos acompanhando e que é hambúrguero, não existia conservador de proteína, não existia toaster, né? Chapa não era pautada e voltada para hambúrguer, não existia chapa para smash, não tinha nada disso.
Assim, não existia isso no Brasil. Era tudo adaptado. Então, são coisas que a gente aprendeu, assim, a gente brinca, né, aqui em Salvador, naturalmente mesmo. Foi natural no esforço, entendendo e adaptando produtos. Pra vocês terem noção, que é uma coisa que hoje todo mundo faz, mas abafador de carne era redondinho. E a gente teve que fazer com assadeira, o abafadorzinho, que foi uma coisa que a gente pensou lá na época, um improviso. Então, tudo era improvisado, né? Então, a gente tomou muito murro, mas fomos nos organizando. E depois de alguns eventos, a gente falou, galera, estamos prontos. Por sinal, uma coisa bem bacana, eu aconselho todo mundo que abrir um negócio a fazer esse tipo de evento, principalmente de gastronomia, porque você testa seu público, você escuta ele e dali saem grandes produtos. Meu top 3 de venda, hoje tem um outro hambúrguer que subiu, Red Delicious. Red Delicious e Mafioso saíram desse evento. Cara, sensacional isso aí que você fez. Você criou um evento, trouxe pessoas porque um evento, para quem sabe fazer, você já sabia fazer, você ia conseguir. Você gerou caixa porque você vendeu 170 ingressos, gerou caixa. Perfeito. Conseguiu validar seus produtos, aprendeu muita coisa com os feedbacks negativos, conseguiu validar a sua operação para só a partir daí você ter mais confiança para lançar a marca. Foi assim que aconteceu? Exatamente. Depois de alguns eventos, a gente apanhando um pouquinho, aí começamos a fazer um pouco de feira, né? Fizemos uma feira grande para 15 mil pessoas aqui em Salvador. Aí a gente começou a entender, né, o que a gente podia fazer, o que as pessoas reclamavam. Tá muito caro, tá muito barato, tá muito alto, tá mal passado. E foi aí, inclusive, que surgiu a ideia da Red, porque na época tinha um boom de hamburguerias com cerveja, né, artesanal. A gente sabia que a gente queria isso também, tava no meu DNA, que eu vim da Inglaterra, era colecionador de cerveja artesanal. Pouquíssimas pessoas consumiam cerveja. A Red abriu com mais de 111 rótulos de cerveja artesanal, que a gente aprendeu depois que era horroroso, porque era um estoque mobilizado gigantesco. Mas a gente, nesses eventos, entendeu que existia uma pontinha ali de um público que queria consumir um hambúrguer e tomar um drinkzinho. E foi aí que eu saquei que, ao invés de nascer Red Burger and Beer, a gente podia nascer Red Burger and Bar. E aí a gente abriu a Red com uma carta de coquetéis. Lá em 2016, quando não existia boom de coquetel, quando ninguém falava de coquetel era rosca, né? Aqui na Bahia, caipirosca. Sim. Um mojito, um cosmopolitan, um Sex on the Beach. Drinks bem classicões, assim, e mais engessados. E aí a gente trouxe um gin tônica que ninguém consumia ainda. A gente trouxe um morritão, que virou um sucesso da Red, que era um baldão de morrito, assim, grande. E a gente trouxe um outro movimento para o consumo da loja. E isso é uma coisa que eu brinco muito em todos os negócios que a gente abre, né, que eu abro. É um ponto que eu acho que deveria ser um padrão para todo empreendedor, analisar seus concorrentes. Você vai abrindo uma rua, você tem que saber o que os outros estão errando. Se meu concorrente, ele erra no estacionamento, eu preciso acertar no estacionamento. Se ele erra no atendimento de mesa, eu preciso ser bom no atendimento de mesa. Isso não é ser oportunista negativamente, é ser inteligente. É porque a gente é empreendedor, a gente tem que trabalhar onde o mercado está precisando. A resposta é quem tem que dar ao público, né? Perfeito. E em 2016, quando a gente lançou a Red, todas as hamburguerias que existiam eram hamburguerias de balcão. E eu ouvia, né, consumia obviamente essas hamburguerias também, e eu ouvia os clientes reclamando muito de ter que ficar em pé, porque o baiano não gostava disso. Ele ficava revoltado de ter que pegar um hambúrguer. Eu falei, eu vou comer aonde? Que pressão é essa? Eu falei, opa, isso é uma coisa que eu vou conseguir fisgar alguns clientes, porque o baiano não está pronto ainda para esse consumo em pé. E aí a gente nasceu na Red, a contrassenso das hamburguerias que estavam surgindo, com atendimento de mesa, atendimento de balcão, e eu não cobrava serviço. Entendi. Para poder gerar uma conexão, porque meu público era majoritariamente jovem, que não tinha grana para poder pagar o 10%. Se ele pagasse 10%, ele ia falar, porra, eu vou no concorrente. Hambúrguer, conexão, público, é geração Z mesmo, Exatamente. Né? E naquela época não existia essa percepção do 10%. Né? Então eu falei, opa, vou atacar em tudo que não é legal hoje, que a galera não gosta nos meus concorrentes, e vou trazer isso com uma experiência muito forte. Então eu trouxe atendentes que se conectavam com aquela geração, então era todo mundo aqui nessa mesma persona que eu, eram jovens que não tinham experiência de atendimento, nunca foram com mim, nunca fizeram curso de garçom. Era, e aí, meu brother, como é que tá? Tudo bem? Vai o quê? Vai querer comer um hamburgão? Tarará. Então a galera falava, pô, que massa, parece que é meu amigo me atendendo. E essa foi a ideia, né, do nascimento e surgimento da Red. Caramba, meu irmão, sensacional. Acho que o que ficou mais importante frisado aqui pra mim é o seguinte: as experiências que você teve ao longo de sua trajetória, você colocou em prática, e o quanto é importante você se colocar em experiências dentro do seu segmento. Ou seja, ele foi para a Itália, ele aproveitou experiências lá, ele foi para a Inglaterra, querendo ou não, aqui mesmo no Outback, ele foi colhendo todas essas informações, aproveitou o que ele já tinha de muito bom, era promotor de eventos. Sim. E por que
As pessoas não costumam fazer isso, Peu. Isso é uma grande coisa que eu me pergunto, né? É sensacional. Será que é medo, a falta de coragem? Eu não sei se é coragem, eu não sei se é falta de talvez de visão, né? De que nossas vivências elas são as coisas mais importantes, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço no meu negócio. O que é que me incomoda como cliente? Que eu preciso sanar quando eu for abrir aquele tipo de negócio. Eu vou abrir um bar, como é nosso Boteco Pirambeira. O que é que eu, como cliente, consumidor de cerveja, consumidor de chopp, consumidor de bar, me incomodo quando eu vou. E aí, acho que tem um ponto que me ajuda muito, é que eu sou muito exigente. Assim, eu sou muito exigente. Então, eu sou um fã do feedback. Não tem um cliente na vida que vem me dar um feedback e eu falo, mas é porque... Eu falo, meu irmão, venha, feedback pra mim é um ato de carinho, é um ato de cuidado. Então, eu amo muito feedback, porque eu sei que eu posso errar e a gente erra todas as semanas, em todos os negócios. E eu quero ouvir aquele feedback, porque é um cara que parou o tempo dele pra poder me dizer algo que eu posso melhorar. E eu escuto isso. E eu sei que eu sou muito exigente. Então, é um ponto que eu me autocritico muito, mas também tenho essa percepção da exigência em todos os negócios. Então, quando eu vou abrir um negócio, eu falo, bicho, o que é que me incomoda? Que eu preciso resolver. E eu sinto, às vezes, que as pessoas têm o receio de pensar desse jeito, ou não sei se é falta de percepção de que a nossa experiência, ela nos constrói a ponto de eu saber já, sem ter necessariamente experiência prévia, formal, né, profissional. Eu não tinha empreendido na Red Burger antes, com uma hamburgueria, com um restaurante. Eu peguei a minha vivência como cliente também. Falei, o que me incomoda quando eu vou num restaurante? Eu sou mal atendido, eu sou maltratado, o garçom não me escuta, demora muito tempo. Então eu preciso resolver isso. Como? Aí era uma outra história. Eu não sabia, eu não tinha uma formação voltada para isso, mas eu sabia que isso era um problema. Entendi. E eu acho que as pessoas têm um pouquinho de receio, ou às vezes falta segurança, né, insegurança, porque elas não têm uma formação prévia, específica, etc. E acham que elas não estão prontas para poder resolver isso. Se você enxergou o problema, meu amigo, vá atrás da solução. Você não precisa ser formado em gastronomia ou em hotelaria ou em hospitalidade para poder resolver isso. É colocar em prática, né, o que você está vendo, porque tem muita gente que só fica colhendo informação também, não vai para o campo de batalha para resolver. Mas assim, Exato. ó, eu percebi aqui que você é muito focado em experiência. Exato. O quanto essa experiência que você procura entregar para os seus clientes te diferenciam da guerra de preço hoje em dia, com tanta concorrência que a gente em 2016 era uma coisa, hoje o tanto de hamburgueria que surgiu aqui na sua área, e como é que essa experiência lhe ajuda a não preciso estar dentro dessa guerra de preço porque a minha experiência é diferente e o meu cliente ele consegue perceber isso. O que é que essa experiência te ajuda na prática ali nos números? Eu acho que quem segue a gente, inclusive quem me segue, quem segue a Red, quem segue nosso negócio, vai perceber que a gente dificilmente promociona alguma coisa, né, naquele molde caricato da promoção, de 20% de desconto, 30% de desconto. Eu acredito que isso é bem nocivo, né, para o negócio, porque passa uma percepção para o cliente de que aquele produto não vale aquilo, né? E eu acho que quando a gente está diante de um negócio sério, o negócio sério se propõe a se organizar para poder entender de fato os custos e cobrar um preço justo para sustentar a cadeia do negócio e ter resultado, que ninguém está empreendendo para poder trocar dinheiro. Então, é ter resultado dentro de uma realidade que seja sustentável na cadeia e naquela realidade socioeconômica. E eu sempre apostei na experiência porque acreditava eu que a experiência ela fideliza e cria comunidade. E a comunidade ela está disposta, né, a lhe seguir, independente das intempéries. Pode ser que você erre, né? Pode ser que tenha um momento específico que você tenha um problema de equipe e você tenha mais erros. Pode ser que você tenha um problema de equipamento e você tenha mais erros. Mas a comunidade, ela te defende e ela entende que aquilo é passageiro, é um momento que você está disposto... Você começa a criar fãs, né, da Exatamente. marca. A gente tem e aí eu ia trazer isso para as experiências, né? Antigamente, quando não existia o delivery tão latente, e eu brinco isso e falo sem problema nenhum, eu era anti-delivery, antes da pandemia. Sim. Era Por conta bem da anti-delivery. experiência que você sempre Exatamente. foi focado, né? Por quê? Porque eu achava que o delivery ele era tão direto que não existia uma experiência. Mudei totalmente minha percepção, mas isso é a realidade. Até a pandemia eu falava, pô, meu irmão, eu quero que o cliente venha pra loja, não faça entrega e etc. E muda o produto, papapá. Depois da pandemia, eu tive que me obrigar a entender como levar a experiência para o cliente através de um entregador que não era meu funcionário, era do iFood, porque eu sou full service na minha concepção e organização. E eu entendi que tinham outros movimentos de experiência. Era embalagem, era comércio ao cliente, era um setor de sucesso do cliente que a gente tem hoje, porque a gente sabe que vão acontecer erros. Então, no outro dia, eu quero ligar para o cliente e falar, irmão, desculpa, o que aconteceu? Vamos aqui, vem aqui de novo ver a experiência na loja. E eu sempre apostei nisso como um modo de me diferenciar. Então, por exemplo, a Red fez uma promoção, 2 promoções que foram bem marcantes.
de promoção da marca e da comunidade. Primeira foi quando a gente fez 2 anos, a gente fez 2 anos de Red, R$2 no hambúrguer. Então, eu fiz uma promoção tão agressiva que nenhum cliente ia achar que meu produto valia R$2 e que entendeu que era um presente àquela comunidade. A gente tinha uma landing page para poder o cara se cadastrar, né? Então ele dizia quantas vezes ele comia na Red por semana, onde ele morava, qual era a idade, qual era o bairro, e a gente conseguiu, acho que, se não me engano, foram 23 a 24 mil cadastros em uma semana, e foram 3 mil hambúrgueres vendidos em um dia só, uma fila 24 gigantesca. 24 mil leads. É isso, 24 mil leads, isso em 2018, galera, ninguém falava de tráfego pago ainda. CRM, zero. Zero. E eu era o doido da gestão de dados. Eu queria saber quem era meu cliente, por que ele vinha. Foi aí que eu descobri, inclusive, que alguns bairros que eu não acreditava que eram meus clientes latentes eram, de fato, um dos meus maiores públicos. Por exemplo, a Pituba, né, que a gente tem ali, Pituba e Taigara, meu terceiro raio mais consumidor é Brotas. E eu nunca ia adivinhar isso. Que naquela época que não existia iFood, não existia dado, eu não tinha como saber de onde o cara estava vindo. E eu descobri através dessa pesquisa que Brotas era meu segundo ou terceiro público mais latente. Em Jaguaribe, São Rafael era meu segundo público, terceiro público mais latente. Então, foi um grande choque, né? E abri minha cabeça e falei, opa, o público que eu achava que não consumia o meu ticket, porque talvez ele fosse um pouco mais alto, ele consome, então eu preciso mudar um pouquinho o jeito de enxergar esses lugares. A gente fez essa promoção que foi um choque, assim, parou as redes sociais, parou o WhatsApp, foi muito bacana. E a outra que foi de comunidade, que a gente fez um dia de evento, né, que era o Red em Brasa, que a gente faz ainda, e tinha um Flash Tattoo Day, né, que você podia tatuar o tourinho da Red. E quem tatuasse o tourinho da Red pagava a tatuagem e ganhava 50% de desconto vitalício. Caraca! E aí, esse tourinho dá pra... Mostra aqui pra galera o tourinho. Esse tourinho aqui, que eu tenho tatuado também na pele, no braço esquerdo. Tem 14 malucos que tem. E 50% vitalício até a morte. Ou seja, são fãs do seu negócio que compram sempre, que trazem pessoas para comprar também. E que carregam minha marca. E sempre quando alguém pergunta, mas que tourinho é esse aqui? Eu falo, não, porque eu sou fã da Red Burger, etc. E eles são promotores e defensores da marca. E aí, por que eu tô falando isso? Porque absurdo. Experiência, né, ela é um caminho naturalmente um pouquinho mais árduo, porque vai demorar um pouquinho mais, né? Dedicação, empenho, exatamente, criatividade. E cuidado, porque você tem que cuidar da experiência o tempo inteiro. Você não pode abrir um negócio, setar ele, soltar ele no mundo e achar que a experiência vai ser infinita. Ah, eu criei um negócio que tem a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Eu preciso cuidar. Se algum dia aquela fonte de Aperol Spritz não sair com um Aperol Spritz legal, acabou a minha experiência. Eu tenho um bar de coquetéis, que tem um tema, que é o purgatório, etc e tal. Se a experiência não for legal, em algum momento, vai desfazer tudo que eu fiz lá atrás. Então, experiência é um cuidado de recorrência. E eu acho que é por isso que é um fator de diferenciação tão grande, porque nem todo mundo está disposto a ter esse cuidado recorrente, porque ele é para sempre. Então, empreendedores de experiência, eles vão ser cuidadores de seus negócios para sempre. Porque o seu cliente já está esperando isso. Exatamente. Você já prepara e condiciona ele a sempre ser assim ou dali para cima. Só que qual é a coisa boa disso? Foi o que você falou aqui agora. O cliente que ele é focado e pautado na experiência, ele não está tão preocupado com o preço. Exato. Ele não está tão preocupado necessariamente só com o dinheiro. Ele quer saber o que ele tem de volta para além do produto. Porque o produto, gente, é o esperado. Tem produto bom, todo mundo quer. Ninguém vai sair de casa para comer alguma coisa ruim. Então você espera que seja bom. Agora, quando você tem o que a gente chama de efeito uau, que é uma coisa que assim, norteia meus negócios, você se diferencia, obviamente gera assim, uma expectativa que sempre existe um efeito uau, então é um ato também de se reinventar o tempo inteiro, por isso que eu invisto muito nas minhas viagens, pesquisas, estudos, né? Você acompanhou a viagem que a gente fez para Nova York para conhecer hamburguerias, para conhecer a origem do nossa referência de hambúrguer americano. Então, isso é uma coisa que, obviamente, ele segue, ele bota uma pressãozinha para você sempre se reinventar, mas ao mesmo tempo são poucos players no mercado que se diferenciam através da experiência. Poucos. Então eu acho que esse foi meu foco. Caraca, é sensacional, já bugou a minha mente aqui. Você que tá aí, se não deixou seu like ainda, deixa seu like e compartilha esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que você vai ter que assistir mais de uma vez esse conteúdo, porque você tá bugando a mente da galera. Não, esse lance de experiência é muito importante. Sua marca a Red, que foi a primeira, ela vai fazer 10 anos agora em 2026. Exatamente. E o que é que aconteceu em 2024? Ele foi considerado a melhor hamburgueria de Salvador.
Salvador é um polo muito grande que tem diversas hamburguerias e você saiu em jornal e agora você também saiu em capa de revista no ano passado. Sim, exato. Velho, como foi essa trajetória até chegar para encerrar um pouquinho o Red, porque a gente ainda tem mais 4 marcas para falar. Velho, eu acho que a Red ela teve alguns momentos, né? Eu sempre, como acho que vocês podem perceber, quem me acompanha sabe, eu sou, logo na minha bio, eu fiz questão de me apresentar um pouquinho, né? Eu sou TDAH não me define, mas me compõe. Porque o TDAH ele é muito criativo, ele é inquieto. Ao mesmo tempo, eu falo lá na minha bio também que eu sou amante da baixa gastronomia, amo street food de paixão, assim, amo tudo que é feito da rua para a rua e pro povo, e isso eu acho que é bem legal, porque tá na base de qualquer cultura do mundo, não existe nenhum lugar do mundo que a comida de rua não seja uma das coisas mais populares, famosas e importantes. É o nosso acarajé, é o lamen, é o arepas na Venezuela, então assim, todo lugar o street food ele é muito forte. Sou amigueiro, gosto muito de fazer amigos e sou anticonformista. Odeio as coisas como elas se apresentam. Mas porque tem que ser assim? Por quê? Vamos fazer diferente? E acho que isso é um ponto que me constrói muito. E a Red, a gente construiu para poder ser uma experiência diferente, beleza. Só que a vida me deu algumas rasteirinhas ali que eu te falei, né? Eu não pensava em delivery, não enxergava desse jeito, não achava que isso ia ser uma coisa que ia ser parte da história da Red, mas a pandemia fez questão de me mostrar, opa, você está muito confortável aqui, isso não é a visão, vamos reconstruir e ressignificar. Acontece que todas as nossas cozinhas e nossos negócios da Red tinham sido feitos para atender o público do salão, não o público do delivery. Sim. Então, o maior desafio que eu vivi até a chegada da Red, onde ela está aqui agora, né, na sua construção, foi ter que readaptar os negócios para atender essa demanda de delivery, que hoje é quase 50% do nosso faturamento. Então, assim, é muito grande, muito relevante, muito importante. Mas, dentro dessa jornada, né, que você falou, eu tive que aprender a reconstruir as experiências, né, e ressignificar, porque, primeiro, eu vim de uma geração ali que eu acho que é uma geração intermediária, né? Existe a geração dos meus pais, etc. Eu sou meio ali da geração millennial. Existe a geração Z, que ela é completamente diferente da minha geração, da geração dos meus pais. E eu consumo um pouco do que veio antes e um pouco do que veio depois. Então a gente ficou meio que no limbo ali, né? Uhum. Limbo, inclusive, é o nome de um negócio que a gente vai abrir em breve. Você gosta desses nomes assim, né? Limbo. Gosto. E assim, eu tive que começar a entender como é que eu ia me conectar com o público que já estava maduro para poder consumir e gastar dinheiro e o público que ia vir, eu precisava renovar para se conectar. Então, nessa trajetória de construção da Red, a gente sempre foi muito louco pelo que existia de novo no mercado, que eu precisava fazer. Queria falar de um produto especificamente, que é uma coisa que ninguém assim, acreditava que ia ser importante, e fazer um recorte de novo sobre a experiência, que é a Red hoje tem um camarote no Carnaval de Salvador. Beleza? Por que isso é importante? Todo mundo que está em Salvador sabe disso, e que vive o AIB, né, que é alimentos e bebidas aqui em Salvador. A gente sabe que março é um mês da depressão. Por quê? Porque é um mês pós-carnaval, todo mundo gastou seu dinheiro todo. Exato. Acaba aquele mês de alegria, euforia, e fica todo mundo meio deprê, não sai de casa, não gasta dinheiro. Então é um mês que o setor ele sofre muito, 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 muito. E aquilo me batia e ficava me incomodando muito, porque era algo que a gente não conseguia controlar. Eu fazia diversos esforços de campanha, etc. E eu não conseguia sair dessa depressão e queda de quase 30% de faturamento em março. E foi aí que veio, através de uma dificuldade e inexperiência, a gente tinha um ponto na barra, que era a Red Barra antiga, que a gente fez um contrato muito mal amarrado, que é um outro ponto para todo empreendedor. O contrato é matéria obrigatória de conhecimento de qualquer empreendedor. Contrato muda a vida dos empreendedores, galera. Isso é uma coisa para não se negligenciar. O contrato foi feito para se destratar. Então você tem que pensar o que é que, se tudo der errado, esse contrato vai me proteger. Isso não é brincadeira, isso não é algo que você pode deixar para resolver depois. Aprendi a duras penas, por favor, não negligencie. E aí eu negligenciei esse contrato e chegou no momento que eu precisei sair do imóvel, porque o contrato ele dava mal feito e tinha um tempo mais curto do que a gente achava que ele tinha. Sim. E ia se construir um prédio naquele lugar. E eu tive que mudar de lugar em um mês. Só que isso me gerou uma oportunidade. Tive que procurar ponto muito rápido e, para ironia do destino, eu encontrei um ponto, na época ali, pré-pandemia, a barra estava bem acabadinha, né? Estava no processo de transição. Encontrei um ponto de esquina que foi perfeito para o que eu queria fazer. Eu falei, opa, isso aqui eu ainda posso explorar de alguma maneira durante o carnaval. Veio a pandemia, a gente não conseguiu explorar, falei, meu Deus do céu, tudo que a gente queria fazer deu errado. Mas eu entendi que era uma oportunidade gigantesca de reverberar a minha marca. Muitas pessoas falavam, pô, bicho, aluga
aluga espaço para fazer um camarote de um terceiro, bota um dinheiro no bolso, etc. Eu falei, bicho, eu nunca empreendi pautado e focado no dinheiro. Dinheiro é consequência, obviamente todo mundo gosta, mas eu gosto do jogo por detrás das marcas e por detrás dos negócios. Eu gosto desse movimento. E eu entendi que era uma maneira de fazer a minha marca se tornar nacional. E foi aí que surgiu o Camarote Red, né, que foi um grande produto nosso. Produto esse que tem 3 anos e que ele nasceu e não deu resultado financeiro, mas pela primeira vez em 10 anos, né, agora, mas pela primeira vez na época em 8 anos, 7 anos, o mês de março deixou de ser o último e o pior mês de faturamento e se tornou o 5º melhor mês de faturamento da gente. E eu falei, pô, que loucura. Por conta da exposição da marca? Exatamente. E qual era a grande loucura que eu tive, né? Mais uma vez, não foi experiência empreendedora, foi experiência de cliente. Eu falei, meu irmão, quando eu tava no carnaval, quando eu queria encontrar um amigo, o que eu fazia? Eu falei, meu irmão, me encontra aqui na frente do... Olhava pro lugar e falava, me encontra na frente do tal lugar. Eu falei, imagina, 2 milhões de pessoas passando aqui na frente. Alguém vai fazer isso. Me encontra na frente aqui no Camarote Red. E aconteceu isso. E as pessoas postavam, viram o Camarote Red e falaram, pô, que loucura. E acredito eu, né, porque isso é uma hipótese, que a marca continuou reverberando na cabeça das pessoas por muito tempo. A gente também se colocou entre 2 lugares, 2 camarotes de emissoras de TV, e nossa marca foi reverberada constantemente na TV, de maneira gratuita, naquele período do carnaval. Então a gente teve uma exposição muito grande, e acredito eu que por conta disso, não só por conta disso, né, a gente tinha clientes vindo consumir o Camarote Red, no momento de felicidade, euforia, etc. Eu tinha exposição de marca na TV, eu tinha a exposição da rua, então meu público daqui de Salvador ia me ver, porque ele passava nos blocos. E, obviamente, depois, aquela marca continuou passando ali na cabeça da pessoa, e quando ela fala assim, vou comer um hambúrguer, Red. Então, isso é um ponto que vem do meu eu marqueteiro também, e acho que era uma experiência e conexão que eu queria trazer para vocês também, porque a gente trouxe um momento e um movimento muito ruim, que a gente não conseguiria vender hambúrguer, porque o carnaval é massa para todo mundo, mas para a Red, e a gente tem que fechar. E a gente transformou isso em marca, em relacionamento, porque hoje as minhas marcas, as marcas que eu me relaciono, de batata frita, de refrigerante, de cerveja, de queijo, todas elas estão dentro do nosso camarote como parceiros de pão. Então, eles viraram parceiros do camarote e da hamburgueria, trouxe eles mais para perto e reverberou também em faturamento. Então, eu consegui tirar um mês ruim e melhorar ele, né? Então, óbvio que isso não é todo mundo que vai conseguir fazer um camarote, mas eu trouxe uma dificuldade de ter que sair do meu ponto e transformei aquilo numa estratégia de negócio de marca. Da dificuldade veio a oportunidade. E você falou aí dos parceiros que você trouxe, mesmo que não gere receita ali daquele movimento, mas só em parceria você tem algumas você tem algumas facilidades, né? E relevância, né? Assim, exatamente. Qual é a marca que tem um camarote, né? São poucas marcas que têm capacidade de ter um camarote com nome próprio, no maior carnaval de rua do planeta. E aí um ponto que eu acho onde a gente também se diferencia muito, a gente faz negócios para poder gerar relevância, não necessariamente para gerar dinheiro. O camarote está no seu 3º ano, o 1º ano a gente tomou prejuízo grande, 2º ano a gente tomou um prejuizinho, e no 3º ano, que foi agora, a gente teve pela primeira vez um lucrinho, que é considerado quase um empate. Só que o que eu consegui alcançar de relevância, né, da marca, eu, por exemplo, te falei sobre isso, né, vou palestrar no maior evento de hambúrguer das Américas com a galera do Burger Tour, eu vou lá falar de marcas fortes. Então, isso se tornou uma bandeira da Red também, né, que é como construir comunidade e uma marca forte. E agora, a gente vai mudar a estrutura da Red para se tornar, além de uma marca forte, a gente quer ser o maior delivery da Bahia e um dos maiores do Nordeste. Então, a gente não pensava, ó que loucura, né? Eu era anti-delivery lá atrás. Sim, e agora? Tive que me adaptar Totalmente. muito rapidamente e entendi que, no momento atual, construção de uma marca forte é ser o delivery mais rápido e melhor de Salvador. Isso é uma coisa que eu não tinha. E isso é uma coisa que nossos clientes nos cobram muito, né? A gente sempre foi uma experiência muito bacana no Inloco, mas o delivery foi algo que a gente não era o melhor, de fato. E a gente tá mudando essa lógica. Eu tenho viajado muito, a gente vai se encontrar no F9, viajando para fora, tô visitando as maiores hamburguerias de cada capital, me conectando com essas hamburguerias, entendendo o que eles fazem de diferente. Esse ano a gente mudou nossa produção para um CD gigante, com 3 cozinhas, 2 andares, etc., entendendo que eu precisava primeiro me estruturar para poder me tornar o maior delivery de Salvador. Então isso vai acontecer, e a ideia da gente é até meio do ano que vem dobrar o número de pedidos da gente, né? E se tornar o maior delivery de Salvador. Entendi. Hoje são quantas operações da Red? São 5 operações da Red e em torno de 10 a 12 mil pedidos, depende do período do ano, por mês.
12 mil, juntando todas as Todas as operações. redes, 12 mil pedidos, velho. Sensacional. E aí, em 2024, como eu falei, você conquistou o prêmio de melhor hambúrguer ou hamburgueria de Salvador. Melhor hamburgueria e hambúrguer. Entendi. E melhor delivery de Salvador. Velho, parabéns já. Com Red Delicious, tá? Com Red Delicious, que foi o produto que foi experimentado. Porque pelo que eu estudei, eu vi, se não me engano, foram várias pessoas com 27 produtos ali, ou seja, 27 hamburguerias. Exatamente. E eu vi lá os top 5, você estava em primeiro, parabéns. Muito beleza, obrigado. Red. Depois disso, você gostou de empreender, velho. Isso aqui que é minha praia, meu ramo. Exatamente. Que foi que veio depois? Você tem 5 marcas hoje, o que é que veio depois? O que veio depois foi o Purgatório. Esse desejo da coquetelaria era latente, né? A Red começou a fazer drink, só que eu acho que eu comecei cedo demais para o mercado de Salvador. As pessoas não bebiam tanto coquetel aqui. E aí o drink deu uma morrida. A gente acabou depois parando um pouquinho o setor de bar. A gente tinha um bartender em cada Red. Matamos um pouquinho esse setor porque a gente entendeu que não estava saindo. Era o custo de uma pessoa mais ali que não se pagava, infelizmente. E a gente resolveu segurar um pouquinho esse setor dentro da hamburgueria. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Pô, bicho, não é possível, coquetel. Então o Purgatório abriu e deu uma segurada. Não, a Red tinha a Red que tinha coquetel. E deu uma segurada. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando a gente foi abrir a Red Barra, eu entendi que eu não sabia de coquetéis. Eu era um consumidor de coquetéis, mas eu não conhecia tecnicamente coquetéis. E eu precisava de alguém para poder me auxiliar. E aí que muda um pouquinho a história e o viés. Eu já tinha uma ideia. Em 2017 eu fiz um evento em cima da Red Burger, num terraço, testando um conceito. Eu sempre faço isso. Sempre que eu vou para alguma coisa, eu faço antes um evento teste. E aí eu fiz um evento teste e o nome do evento era Red Light, que era um evento todo vermelho, porque a ideia do bar já era ser todo vermelho, ser uma coisa um pouco mais sensual. É um conceito extraordinário, Purgatório. Exato. Purgatório, inclusive, tem uma referência, todo mundo fica achando que é uma referência religiosa aí, não é. Purgatório se baseia na Divina Comédia de Dante Alighieri. Como eu tive esse berço da cultura italiana, através de Irina, inclusive, Dante Alighieri ele é o criador da língua italiana e um dos poetas e filósofos mais importantes, escritores mais importantes da Itália. E ele criou a Divina Comédia, que tem o Paraíso, Purgatório e Inferno de Dante, Sim. que é famosíssimo no mundo inteiro. Então a gente usou essa obra literária para poder criar esse nome e brincar com essa coisa de que você era juiz da sua própria vida e que você escolhia para onde você ia, sem nenhuma intenção de brincar com a questão religiosa. E a gente fez esse evento que era o Red Light e percebemos que tinha uma adesão muito grande, todo mundo curtiu muito. Falei, pô, vamos fazer isso. E quando eu fui abrir a Red Barra, eu estava muito agoniado de voltar a essa parte da coquetelaria e eu trouxe um consultor, que era um cara que estava bombando aqui em Salvador. Ele é baiano, mas estava em Aracaju, tinha um bar super hypado em Aracaju chamado Hidden, que é Jonathan Albuquerque, meu sócio e amigo. E aí ele veio fazer essa carta de drinks da Red Barra. Eu falei, mano, eu tenho uma ideia louca aqui de abrir um bar escondido, que aqui em Salvador, eu sei que isso já é uma tendência em todos os lugares do mundo, que eu nunca tinha ido num speakeasy fora do Brasil, mas eu pesquisava muito. Tinha ido em São Paulo e, inclusive, uma história também muito bacana, porque em São Paulo eu fui no Subiasta, que hoje é nosso parceiraço de São Paulo, um dos bares mais relevantes do mundo. E eu falei, eu vou abrir esse bar e você tem duas opções. Ou você me ajuda e vai virar meu sócio, ou você vai ficar assistindo de camarote, porque eu vou abrir e você vai se arrepender. Aí ele ficou, todo mundo fala isso. Eu falei, meu irmão, a escolha é sua. O conceito de bar escondido, Exato. Por quê? Porque o speakeasy, para quem não sabe, é um conceito que na realidade vem de um movimento que existiu nos anos 20 ali na lei seca, na época de Al Capone, Sim. onde de fato não se podia vender bebida alcoólica, era ilegal, era um crime vender bebida alcoólica, e os vendedores e distribuidores de bebida, para poder conseguir desovar seus estoques e continuar vendendo, criaram lugares escondidos dentro de açougue, biblioteca, enfim, tomava-se um uísque. É bem aquela pegada de filme, né? Você entra por um lugar, uma livraria, tem uma portinha, você desce, quando abre um espaço maravilhoso. Exatamente. E isso depois virou conceito, né? Virou conceito de alta coquetelaria, e alguns dos bares mais famosos do mundo hoje, que são extremamente renomados, não só no seu conceito de marca e visual, mas também na parte da ciência da coquetelaria, são speakeasy, são bares escondidos, que você não tem fachada. Então o speakeasy ele não tem letreiro grandão, Purgatório é assim, uma galera fica procurando onde é que tá. A experiência já começa aí, já né? Já começa aí, você tem que fazer uma reserva para poder ir, você recebe a senha um dia antes da sua ida ao lugar, e o endereço também só é revelado um dia antes. Caraca. Então é uma grande brincadeira, né? Sensacional. E aí Jonathan topou virar meu sócio, eu fui conhecer o bar dele, o Hidden, que é espetacular. Hoje o Hidden não existe mais em Aracaju, a gente vai reviver o Hidden aqui em Salvador. E assim surgiu o Purgatório, com o meu outro sócio Edno, com Irina também, que construiu o conceito por detrás das cartas.
E aí, como eu falei, na experiência, o Purgatório veio com todas as experiências, mas ele tinha um motivo. Eu sabia que abrir um speakeasy em Salvador ia ser difícil. Ter um lugar que só tinha reserva, com o nome Purgatório, que já era um contrassenso, com 52 lugares que só vendia coquetéis. Purgatório não vende cerveja, não vende vinho. Só Tem coquetel. comida, né? Tem a parte da comida, da gastronomia, que é bem refinada, mas não vende outras coisas. Meu irmão, a chance disso aqui dar errado é altíssima. E aí a gente tive essa sacada, falei, preciso criar um photopoint que todo mundo de Salvador, de maneira voluntária, queira tirar essa foto aqui. E foi assim que surgiu a cadeirinha do rabinho lá, dizendo I'm no angel, porque eu sabia que existe uma pesquisa em São Paulo, inclusive, não lembro qual é a universidade, que fala que 80% das vezes que um grupo sai, o público feminino define o destino. E eu tinha certeza que o Purgatório, naquela época, existia ainda um preconceito muito bobo do público masculino de que coquetel não era uma bebida masculina, que é super democrática. Tem coquetéis de todos os jeitos. E paladar é uma coisa muito específica. Tem gente que gosta de drink doce, tem gente que gosta de drink amargo, seja homem ou mulher. Mas eu sabia que o público feminino era muito mais ligado com os photopoints que com as redes sociais. Falei, porra, vou fazer um photopoint que vai conectar o público feminino entre si e, por consequência, vai dar uma hypada através disso sem eu ter que fazer um grande investimento. E criamos esse photopoint. Ele virou, na minha percepção, o photopoint mais usado de Salvador e desejado, porque todo mundo tem uma foto lá, todo mundo que... Porque gera uma mística, um mistério também. Onde é isso? Como é que faz pra ir? Exato, e amiga, onde é que você foi? Que isso aqui é onde é bom mesmo. E aí isso aconteceu, foi muito bacana, e veio o Purgatório, e fomos construindo, né? Tivemos que construir essa ideia, depois de construir, para poder mostrar que o Purgatório não era só um tema. Ele era um bar de coquetéis sério. E aí vieram os prêmios, né? A gente ganhou a melhor carta de drinks do Brasil. Fomos o primeiro bar da história do Norte e Nordeste a entrar na lista dos melhores do mundo, que só tinham 8 brasileiros. É isso que eu queria. Como foi que você entrou nesse radar? Porque foi nesse ano, agora em 2025. Foi ano passado, a gente entrou a primeira vez. E esse ano a gente entrou de novo. Vocês estão entre os 500 bares melhores do mundo. Do mundo, exato. Sendo que essa lista, ano passado, só tinham 8 brasileiros. Todos Rio, São Paulo, cidade. Então, assim, era um eixo bem amarradinho do Rio São Paulo. A gente conseguiu furar a bolinha. E a gente furou a bolha porque eu acho que a gente não se acontentou com que, às vezes, é meio imposto, que é, Salvador nada funciona. Salvador as coisas não chegam, não está pronto. A gente entendeu que a gente ia criar uma tendência em Salvador, que é, mais uma vez, um trabalho de experiência, é difícil, mas se você consegue furar aquela bolha, a recompensa vem. Você criou evento também antes de iniciar? Também. Fizemos alguns eventos testes, para poder entender. Só que nesse caso aqui, a gente já tinha uma expertise muito grande de Jonathan, que tinha um bar, que era um speakeasy também, em Aracaju. Então a gente sabia que se funcionou em Aracaju, meu irmão, que é uma cidade muito menor, uma cidade que tem uma base de economia muito pautada no funcionalismo público. Imagina Salvador, que é uma cidade festeira, uma cidade que pulsa criatividade, pulsa arte, né? Então a gente sabia que de alguma maneira ia funcionar. Agora, era um trabalho difícil. Então por isso que a gente foi criando esses desejos para a gente não cair depois no esquecimento. Porque também fica tem na Salvador, mente, né? De hypa, depois morre. Sim. Então é um trabalho constante, assim, bem difícil. Cara, top demais. Eu tô fascinado aqui com sua história até agora. Falo muito, né? Não, mas você tá doido. Comentem aí o que é que vocês estão achando do podcast. Deixe seu like. Se você tá entendendo sobre esse papo aqui, você tá com a mente bugada igual a mim. E a próxima marca, Peu? Qual foi? Foi o Pirambeira já? Vamos lá. Aí tem 3 marcas que nasceram meio que ao mesmo tempo, né? A gente falou do Camarote Red também, que pertence à Red, mas é uma marca também e acontece todo ano. E aí vieram 3 marcas ao mesmo tempo. Primeiro, o Royal Charlotte, que eu conheci através do Purgatório. O Royal Charlotte é o primeiro licor de mel de cacau e especiarias do mundo. Uma garrafa lindíssima que eu não consegui trazer para você, mas vou trazer em breve. Logo no seu segundo mês de vida do Royal Charlotte, eu vi uma pessoa postando, né, no bar aqui de Salvador. Eu falei, meu irmão, e eu sou louco por brand, né? Sou louco por marca. Eu falei, que loucura é essa? De onde que veio esse licor? Eu não fui fundador do Royal Charlotte, mas me apaixonei rapidamente. Descobri quem era o dono, Gerson, que é meu sócio hoje. Eu falei, irmão, tudo bem? Como é que eu faço para poder adquirir uma garrafa dessa? Ele falou, pô, você tá louco? Eu vou lhe dar uma garrafa dessa. Ele também, muito esperto, sabia que eu tinha o Purgatório. Ele falou, vou levar. Aí a gente se ligou, eu falei, beleza, obrigado por me trazer uma garrafa e tal, mas a gente vai ser sócio, tá? Eu vou comprar a marca. Ele falou, engraçado, maluco, né? Mas beleza, talvez você nem provou o negócio. Eu falei, meu irmão, eu já entendi a força que essa marca tem, a força que o produto tem, sem nem provar. Eu tô lhe dizendo, a gente vai ser sócio. Nesse dia a gente se conectou, ele foi para uma palestra minha, fomos para um bar, ficamos até 5 horas da manhã falando de Royal Charlotte,
E aí eu falei, ó, vou virar sócio da Royal Charlotte. Virou uma brincadeira, e alguns meses depois a gente estava negociando e viramos sócio da Royal Charlotte. Somos 3 sócios hoje. Sou apaixonado pela marca. O licor é espetacular, super versátil. Em todos os nossos negócios hoje existe um drink de Royal Charlotte que é espetacular, que aí chama-se ou Royal Collins ou Cacau Collins, depende do negócio. E o Royal Charlotte, ele é um banco de areia no sul da Bahia, ao lado de Abrolhos, fica ali mais ou menos em frente de Canavieiras, onde tem uma das maiores populações de marlim azul do mundo, que é o peixe-espada azul, super raro. E existe uma competição mundial que é de pesca de marlim azul. E Gerson, que também é meio TDAH que nem eu, criou toda essa mística por detrás do Royal Charlotte. Eu falei, pô, a marca nasceu muito forte. E a gente resolveu participar de um campeonato, que fica em Londres também, que é o maior campeonato de destilados do planeta, que premia as maiores marcas, né? Todas as mais conhecidas que a gente tem também, mas você pode participar uma vez. E aí Gerson resolveu falar, vamos participar, para poder tirar uma onda, né? Vamos mandar e dizer, ó, participamos do maior campeonato e tal. O que aconteceu? A gente ganhou o campeonato. Caraca, não sabia. Melhor rótulo, melhor garrafa mais bonita e rótulo mais bonito do mundo. Mas é linda. É bem linda. Muito. E ficamos em medalha de ouro em sabor, experiência, aroma, Surpreendeu. Enfim. Surpreendeu. Geral. E aí o licor deu uma hypada muito grande. Começou a vender bastante, porque realmente a garrafa é muito bacana. Tem agora essa autoridade de termos ganhado um prêmio super relevante, o prêmio mais relevante do mercado de destilados do mundo, que a gente realmente não esperava, não foi algo que a gente achou que ia conseguir, mas virou uma grande surpresa e virou uma validação, né? Pô, a Charlotte tem uma capacidade de ser internacional. E estamos num processo de internacionalização da Royal Charlotte, entendendo como é que a gente vai fazer para exportar, mas também distribuindo um pouco mais durante o Brasil. Então, o mercado de São Paulo já consome bastante Royal Charlotte, a gente vende para Minas, para Fortaleza, aqui em Salvador em alguns mercados, estamos ampliando a rede de mercados também, porque a gente entende que Salvador tem que ser nossa embaixada e, obviamente, em todos os nossos bares tem drink de Royal Charlotte, dose de Royal Charlotte. Então, se você não conhece, é só vir em algum dos nossos bares ou restaurantes. É muito importante a história por trás da marca e eu percebi que vocês trabalham muito. Isso para que gere esse sentimento que eu tive agora, quando eu entendi o que era de verdade, como eu entendi o conceito do purgatório também, gerou mesmo... Velho, perfeito. Que sensacional. Isso aí é pensado também, né? É pensado, e tem uma coisa, né? A gente escolheu o cacau, o mel de cacau, porque, assim, pro baiano, eu não sei se pro baiano todo, mas pro napolitano, a vivência com cacau é uma coisa relativamente comum. A gente vive e consome cacau, sabe que é cacau desde muito cedo, mas cacau é um produto místico pro planeta quase todo. Os lugares que não produzem cacau não sabem que cacau é uma fruta, acham que cacau é chocolate. Então, o próprio brasileiro não sabe o que é mel de cacau e às vezes não sabe que o cacau é aquela fruta. Ele associa só chocolate. Então a gente escolheu o cacau e o mel de cacau especificamente, porque o mel de cacau é ultra perecível. Ele só pode ser transportado congelado, porque senão ele fermenta e perde suas propriedades. Então ele é um tesouro, né, escondido, que a gente quer trazer como uma referência de Brasil para o mundo, né? O Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo e de chocolate. Então a gente quer que o cacau seja a nossa insígnia, como por exemplo para a África virou a marula, né? Como para outros lugares virou o café, virou o pêssego, virou o pistache. A gente quer que o cacau seja isso e que seja obviamente da Bahia, né? Que é nosso. Cara, sensacional. Muito. Não, de verdade. É bastante coisa. É muita coisa, sensacional e não tem como... sem uma experiência dessa, não tem como uma outra marca competir com relação a preço, porque você fica aqui, não, eu tenho uma experiência absurda. Perfeito. Eu tenho condição de cobrar realmente um preço diferenciado, porque o produto tem muito valor. Eu acho que toda estratégia, ela é válida, né? Existem marcas que elas focam menos na experiência e talvez elas alcancem preços mais agressivos e talvez volumes melhores. Isso faz parte da estratégia de negócio, depende do que você quer fazer. Tudo é válido. Só que a gente escolheu negócios de experiência porque eles dão mais trabalhos para serem construídos, mais trabalhos para serem copiados, só que eles tendem a durar mais ao longo do tempo. E hoje as nossas apostas são na longevidade. Eu brinquei ontem nessa conversa que eu tive com a galera do Sebrae, que eu era doido da estatística que tem no Brasil hoje, que 90%, eu acho 80% dos negócios de A&B, né, de alimentos e bebidas, quebram até o 5º ano. Então, quando eu fiz 5 anos com a Red Bull, eu fiz uma festa, falando, meu irmão, não vou ser mais estatística. Então, assim, isso é uma coisa que virou também uma hipótese, né, e um conceito que a gente validou. Porque negócios fortes em marcas, eles tendem a durar mais. Óbvio que pode sofrer, pode mudar, você pode mudar, inclusive, o conceito, mas marcas fortes, elas conseguem superar crises.
Elas conseguem superar diversos problemas, porque elas não são só o produto. E produto, gente, é copiável. É verdade. Produto é replicável. Só que enquanto você estava fazendo isso em 2016, você já pensava dessa forma, o mercado talvez não tinha essa percepção de marca, talvez seja muito mais importante do que outros conceitos. E hoje eu percebo claramente uma tendência para que as marcas estão se dando conta, velho, tá, eu tô vendendo aqui, tô até faturando legal, mas a minha marca não é forte. Então tá Perfeito. todo mundo correndo para criação de conteúdo, Perfeito. para branding, para fortalecimento de marca. E até de delivery, que é um assunto muito latente que a gente tem falado, né? Existia-se antes, e ainda é uma realidade, que tempo é a coisa mais importante Sim. no delivery. Eu queria te fazer essa pergunta, porque você traz um conceito diferente de até de outras pessoas que sentaram aí, de experiência. Perfeito. E o que é que você considera o pilar mais importante focado no delivery? Vamos lá, focado no delivery, Sim. eu sei, e é realmente agilidade. Tá. Mas um ponto muito importante é que, primeiro, agilidade é experiência, porque para quem está em Verdade. casa, tempo é o fator mais relevante e importante. Você não vai pedir uma comida morrendo de fome e quer esperar 2 horas. Infelizmente, as pessoas não pedem comida com tanta antecipação. É quase raro, né? Impossível. Você pede essa comida, você fala, vou comer daqui a 2 horas, então eu sei que eu posso pedir nesse lugar. Então você pede já morrendo de fome. Então o tempo é o fator de maior impacto. Porém, depois do tempo, como é que você diferencia o lugar que você vai comer ou não vai comer? Eu entro no iFood ou numa plataforma qualquer que seja, sabendo que eu quero comer, não sabendo o que eu quero comer. E aí a gente vai cair. Se eu e mais outros 4, 5 concorrentes formos todos muito ágeis no que a gente faz, o que é que vai diferenciar a gente? É aí que eu acho que é o fator experiência, seja da embalagem, seja do pós-venda, seja do cuidado, da construção do cardápio. Tudo nosso é muito lúdico. Se você for parar para poder analisar, todo mundo que frequenta nossos negócios entende isso. Tudo nosso é feito para ser lúdico. Para o cliente dar uma lida ali no carro e falar assim, pô, que massa, que legal. O cara parou para pensar nisso aqui. Então, é para poder entreter a pessoa. A hospitalidade é sobre entreter. Então, até a experiência de pedir em casa, o cara vai abrir o aplicativo ali e ele vai ler o cardápio. Então, eu tenho que brincar com ele com alguma coisa. Eu crio um produtinho e brinco com ele de alguma maneira. Na hora de falar bem passado, mal passado, tarará, eu brinco de alguma maneira. Então, tudo a gente traz para esse movimento lúdico. Então, assim, para mim, realmente, o pilar mais importante do delivery é tempo, mas experiência é onde você se diferencia depois que você aprende a fazer o beabá do delivery. Tem que ser muito ágil, isso é verdade. É inclusive um pilar que a gente está evoluindo na rede. A gente tem lojas muito ágeis e lojas não tão ágeis ainda. Por isso que a gente vai fazer essa cozinha de delivery pensando em trazer nossos números para um tempo muito baixo, né, de entrega. Mas eu acredito que depois disso, a conexão com a marca é o que vende. Tanto que hoje, várias referências de delivery já tem falado, você deve ter ouvido já sobre isso também, que aquele modelo tradicional, só de abrir aquela cozinhazinha na garagem e tal, só fazer rápido, não está funcionando do mesmo jeito que funcionava antes. O cara vai ter que vir para a rede social, vai ter que criar alguma experiência diferente, vai ter que se conectar com algum cliente, porque só entregar rápido já não é mais uma suficiente. estratégia diferenciada. Exatamente. A concorrência aumentou muito. Acho que só no primeiro trimestre o iFood colocou mais de 70 mil lojas para dentro da plataforma. Então, não é que o mercado está desaquecido e as pessoas estão comprando menos. Na verdade, elas compram mais, Exato. só que está mais pulverizado. Eles compravam mais, tinham 10 lojas, agora são 30. Eles continuam Perfeito. comprando mais, mas está mais dividido. E o cliente está mais exigente. Então, quando todo mundo aprende a fazer o correto, a diferenciação é algo que é muito importante. Como se diferenciar depois? Acho ainda que para quem está montando delivery ou que está começando delivery, tempo tem que ser uma pira muito grande mesmo, né? Tentar entregar o mais rápido possível com uma qualidade muito boa. E isso está em organizar processos, investir em equipamentos, que é uma coisa que a gente demorou muito para fazer, porque a gente achava que talvez não se pagasse, que não ia conseguir. Eu tinha lá atrás, por ser um fãzaço do salão, né, da experiência do cliente, eu tinha medo que o delivery tomasse o meu cliente do salão. Depois eu entendi que não era verdade. O cara que quer comer em casa, ele quer comer em casa. No dia que ele quiser comer na loja, ele vai falar assim, opa, hoje eu vou escolher a loja que me entrega rápido, que me entrega bem, que me entrega bonito. Então isso é uma coisa que eu acho também que vale muito. Verdade, top demais. Tá, e depois disso veio a Pirambeira? Aí depois disso vieram 2 marcas que eu comentei antes, que foi o Casirina, que é um italiano. Só pra fechar o assunto, quando você voltou da Itália, você já veio com Irina? Quando eu voltei da Inglaterra, eu vim sem Irina. Sim. Arranjei aquele pretexto, fui pra Itália. Quando eu voltei da Itália, a Irina veio junto. Isso. E aí ela veio se arriscar aqui no Brasil junto comigo. Que massa. Aí fui professor de inglês, foi um monte de coisa. Fiz um monte de coisa na vida e ela também. E em um momento específico, né, a gente
já sabia que a gente queria construir um italiano um pouquinho mais lúdico, e os italianos em Salvador eram todos mais tradicionais. E mais tradicionais na percepção do momento, né? Aquele italiano mais formal, né? Do que se enxerga da Itália clássica. Sim. Só que o que eu vivi lá na Itália, e são 14 anos, né? A gente tá 14 anos juntos, indo todos os anos visitar minha sogra, meu cunhado, meu sogro, a gente fica lá muito tempo e tal, indo pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Eu percebi que a Itália era muito mais moderna e mais simples do que a gente vendia aqui. A Itália tem pratos que o grande foco do prato na Itália é a simplicidade e o foco no insumo. O insumo é muito bom. Entendi. Mas não existe 1 milhão de itens e técnicas muito complexas, Entendi. como talvez exista na culinária francesa. E a experiência também é tranquila? A experiência era muito direta. Entendi. E aí a gente resolveu juntar a simplicidade e o foco no insumo de maior qualidade da Itália com o que a gente já sabia fazer, que era a experiência. E aí surgiu o Caserina. Eu sabia que eu tinha muitos concorrentes em Salvador e eu precisava me diferenciar. Falei, por que ninguém fez ainda? Assim, todos os italianos de Salvador são maravilhosos, são muito bacanas, gosto muito de praticamente todos, mas ninguém tinha focado na experiência para além do prato. Eu falei, opa, é aqui que eu vou atacar. Por que ninguém fez ainda? E aí Irina é apaixonada por Aperol Spritz, que por coincidência, e não era quando a gente pensou na ideia, tá? É a bebida do momento. É o drink que tem mais crescido e vendido. Virou já, por exemplo, no Pirambeira, o top 1 de vendas. No Caserina nem se fala, né? O Caserina virou o maior vendedor de Aperol Spritz do Norte e Nordeste em restaurantes. Só perde para os resorts, que são inclusive. E a gente falou, velho, vamos criar alguma coisa que faça com que o cliente se conecte com aquele produto, queira viver, mais uma vez, pautado na experiência que a gente sabe hoje que é compartilhável, tem experiência rede social, para além do prato. para além Isso do é prato. sensacional. Exatamente. E aí a gente veio com a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Pesquisei muito, falei, já existe em algum lugar, A gente viu que tinha um casamento, que o cara tinha feito uma torneira de Aperol Spritz, mas não era na fonte e tal, e não existia nenhum lugar fixo de uma fonte de Aperol. E já tinha tido fonte de vinho, fonte de cerveja. Eu falei, opa, vamos fazer a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. E aí fizemos a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Eu sabia que a estratégia ia dar certo, mas eu não sabia que ia dar tão certo quando deu. Tá, é fonte do quê? De Aperol Spritz. Aperol Spritz é uma bebida Sim. que ela é composta de uma bebida chamada Aperol, que é feita na Itália, Milão, da mesma rede da Campari, que ela é feita das cascas de laranja. É italiana. É italiana, 100% Tá. italiana. E aí, isso é o Aperol. O Aperol Spritz é um drink que mistura Beleza. o espumante, Entendi. água com gás e o Aperol. Ele é Você tem super um refrescante. lugar lá que é uma E eu torneira. tenho uma fonte, Sim. que aí qual é a grande pira do Caserina? Quando você faz uma torneira de alguma bebida, você perde gaseificação, Uhum. vai perder gaseificação, você perde temperatura e a bebida fica xoxa. E aí no Caserina a gente teve que criar uma engenhoca para poder ter praticamente uma torneira, uma biqueira de Aperol Spritz que tá super gaseificada, então a acidez do drink muda, fica muito melhor. E além de estar super gaseificada, ela sai gelada sempre. Então é 24 horas a fonte, ela de fato traz Aperol. Ela não é uma torneirinha que a gente bota um recipiente e sai Aperol na hora que a gente abre a torneira. Entendi. Então, isso virou uma grande onda, inclusive para a empresa, para o Aperol, porque eles não sabiam como a gente tinha feito. Vieram pesquisar com a gente como é que a gente fez esse sistema por detrás para poder construir. Nosso Aperol começou a ficar falado, porque estava muito mais gostoso, porque isso foi uma coisa que o brasileiro mudou um pouquinho, né? Essa gaseificação, um pontinho para mais, fez o Aperol ficar um pouquinho menos amargo, um pouquinho mais bem aceito. E todo mundo vendo o Caserina e falou, pô, eu achava que eu não gostava de Aperol. E hoje eu entendi que eu gosto. Entendi. E virou um diferencial. E quando o cara pede um Aperol, às vezes, em algum outro lugar, ele fala, poxa, eu prefiro do Caserina. E aí volta. Entendi. Isso virou um grande ponto. Inclusive, vamos lançar agora uma campanha que é nas quartas-feiras. Você vai pagar um valor e vai ter um open bar de Aperol que vai se chamar All You Can Spritz. All You Can Spritz. Que é como se fosse tudo que você conseguir beber de Aperol Spritz em 3 horas de open bar. Numa quarta-feira, essa vai ser a brincadeira. Meu irmão, já tem. E agora é a pirambeira que você vai falar? Porque E a agora é sexta a é a pirambeira. sexta do organizado. Sexta dos organizados. Eu já vi. Que é outra coisa que a gente ouvia. Meu sócio, Fal também, né? Fal Meirelles, que é do Pirambeira. A gente ouvia isso desde criança. E eu via essa brincadeira, né? Da galera mais coroa e tal. Eu falei, pô, sexta-feira, meio-dia, parei de trabalhar. E aí virou uma brincadeira. Obviamente, a gente sabe que nem todo mundo pode não trabalhar na sexta-feira, mas a gente abria a sexta-feira no almoço e precisava criar uma coisinha para poder atrair o público. E aí veio a Sexta dos Organizados, e eu acho que esse é outro ponto que a gente faz muito, sabe? O empresário, às vezes, ele tem medo de fazer umas ações um pouco mais agressivas, às vezes por falta de conhecimento sobre o CMV dele, sobre onde é que está a dor, onde é que ele tem um produto campeão.
sobre também saber se conectar com parceiros. E a gente sabe que eu tenho um dia, né? O restaurante hoje ele tem que ser visto meio como indústria. Se eu tenho um dia que eu tenho equipe, tenho energia, tenho aluguel e não está funcionando, aquele momento, aquela hora, está me gerando prejuízo. Então, como é que eu faço para poder lotar aquele momento? Quanto vale eu gastar para poder lotar aquele momento? E aí surgiu as cestas organizadas no Pirambeira. Eu vou falar um pouquinho sobre Pirambeira, mas as cestas organizadas eu dou o primeiro barril de chopp para todos os clientes. Então, você chega meio-dia, o primeiro barril de chopp é na nossa conta. Quando está acabando, toca um sininho e a gente libera uma saideira para todo mundo. E a gente criou um gatilho, né, de conexão, de desejo, porque o cara fala, pô, meu irmão, vou tomar um chopp de graça. Só que ele vem almoçar. E ele almoça, ele continua, ele fica. Quando acaba o barril de chopp, ele bebe mais chopp, porque ele já começou a beber. Ele come um petisco, ele almoça no Pirambeira. E, para além de tudo, eu acabei com o momento e tempo ocioso do meu negócio. Então, com o investimento de um barril de chopp, que por mais que seja um valor, existe um valor... um movimento. Cria um movimento que vai virar, e a nossa intenção é não parar de fazer isso nunca, que vai virar uma tradição em Salvador, né, das cestas organizadas, com um investimento bobo de um barril de chopp. Né? Então, às vezes... boa comunicação. Boa comunicação. E a criação do desejo. Então, a gente criou no ímpeto ali do cara que fala, pô, eu folgo na sexta, mas trabalho no sábado. Então, você é organizado. Criamos essa brincadeira para as pessoas virem almoçar no Pirambeira. E o Pirambeira, ele é um boteco que visa resgatar a tradição do boteco verdadeiro aqui de Salvador, né? Mais um ambiente sensacional, velho. Pirambeira, você precisa vir, viu? Precisa conhecer. Pirambeira é sensacional. Isso é uma coisa que já existia, uma provocação muito grande, né? A gente é muito parceiro da Ambev, né? Que é uma conexão que eu tenho há muito tempo. Me ajudou muito na construção da rede lá atrás. Eu sou muito grato. E eu sempre ouvia, né? Pô, Brahma é a marca foco da Ambev. Brahma é a marca foco da Ambev e chopp só se for Brahma. Uhum. Eu também, como consumidor, acreditava nisso. E quando eu fui construir, eu falei, pô, bicho, quais são os requisitos para poder vender um chopp de verdade, beber um chopp de verdade? E aí, mais uma vez, né? Que eu acho que você, para ser muito bom em alguma coisa, você tem que ser obcecado. E aí eu virei obcecado do chopp. E aí saí viajando, São Paulo, Rio, à procura do chopp perfeito. E aí comecei a entender, eu também, isso é uma coisa que é uma polêmica no Pirambeira, que é o chopp com os 3 dedos de colarinho, de 3 a 4 dedos. Sim. A gente trouxe uma máquina especial, com uma torneira especial, com um gás especial, que tira um chopp de um jeito diferente. Ele tira com um creme, né, uma espuma muito mais cremosa, feita do líquido. Então, diferente de um chopp normal, que você bebe na maioria dos lugares e a espuma desce, a do Pirambeira, o creme, ele sobe. E o creme, ele é responsável por manter a temperatura, por manter a qualidade e sabor do chopp. E aí a gente resolveu criar uma pira no Pirambeira que é chopp perfeito e chopp imperfeito. Chopp perfeito, ele tem um desconto, ele é mais barato e é com colarinho. E o chopp imperfeito não tem desconto e ele é sem colarinho. E isso não foi porque o chopp imperfeito tem mais cerveja ou menos cerveja. Não é verdade. Eles têm a mesma quantidade de líquido. Isso foi para poder gerar na cabeça do cliente uma pirazinha e falar assim, pô, por que o chopp perfeito tem desconto? Porque ele é melhor. E a gente criou essa polêmica em Salvador, mais uma vez, para educar o público do que a gente queria fazer. E trouxemos de volta uma coisa que talvez, na época ali de meu avô, enfim, acima de meus pais ali, existia, que eram alguns spots em Salvador que vendiam chopp, aquele chopp tradicional. Aí tinha o Califas, que tinha um chopp muito famoso, tinha alguns 2, 3 lugares, e eu ouvia essas conversas da coroada, né, que a gente brinca, um dia você coroa também, viu? Mas, da coroada, falando assim, pô, mas o chopp, não existe mais chopp em Salvador, não existe mais chopp em Salvador. E a gente resolveu trazer um atendimento de qualidade com uma figura central, que é o passador de chopp, que só ele pode vender chopp. Então ele passa com o chopp nas mesas, entregando o chopp, obviamente, para poder aumentar o giro e o consumo. Ele não pergunta se você quer chopp, ele lhe entrega. Se você não quiser, tudo bem, ele pega, joga fora, não importa, mas ele está ali a serviço do chopp. E é um cara, uma figura tradicional do boteco, feliz e alegre, com muita experiência de bandeja. Eu vi na rede social Você ele viu, pegando, né, com a bandeja, dançando, né? Temos 2 figuras maravilhosas, seu Antônio e vovô, um beijo para eles aqui. Top inclusive. demais. E, enfim, Irmão, passamos aqui por 5 marcas. 5 marcas. Agora eu quero te perguntar, o que é que você considera o mais importante para criar uma marca de sucesso? Pergunta difícil, não vim preparada para essa não, vamos pensar um pouquinho. Marca de sucesso. Primeiro, você precisa pesquisar, antes de mais nada, tem que saber qual é o propósito da sua marca. Eu sou muito conectado com pessoas que falam muito sobre isso, né? Como eu não comecei com o que eu queria fazer e nem focado em vou ganhar dinheiro, vou ser o maior, vou ser o melhor, eu comecei com o porquê
eu me conectei muito com um cara chamado Simon Sinek, que é um filósofo que fala do Golden Circle, que ele fala, comece pelo porquê. Tem um livro dele, inclusive, que fala sobre isso. Então, eu começo com o porquê que eu quero fazer aquilo ali. Ela tá lendo, a Ariadna tá lendo. Começa pelo porquê. Muito bom. Então, isso mudou minha percepção da construção de marca, porque eu não começo dizendo, vou abrir um boteco. E aí, eu começo com o porquê, por que eu quero fazer alguma coisa, como e depois o quê. Então, o porquê tá voltado na dor do cliente e na oportunidade do mercado. E geralmente eu me coloco na minha dor. Sim. Eu sinto que tá faltando isso aqui em Salvador e que isso aqui é um ponto de latência que eu gostaria de ter aquele lugar. E eu gostaria de sanar aquela dor. Depois eu vejo como é que eu vou fazer isso. E por quê? E o que vai ser, né? O que vai ser o produto final? Então, no Pirambeira, eu falo, pô, bicho, tá faltando um lugar que eu tenho uma experiência bacana de chopp, daquele tradicional, né? Mais old school. Isso é um resgate da cultura dos botecos que estavam morrendo em Salvador. Você vê que tem negócios centenários em Salvador, acho que quase não existe mais. Né? Por quê? Porque a gente perdeu essa essência, a gente não estava valorizando isso. E está existindo, graças a Deus, um resgate dessa cultura. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto da construção de marca muito forte. Começar pelo porquê. Segundo, você precisa estudar muito sobre a concorrência. Então, assim, você tem que entender o que você está fazendo para você não ir num caminho totalmente distoante, né? E terceiro, focar na experiência da marca. Quem é meu consumidor? O que para ele é importante? O que eu quero passar? Obviamente, eu não acho que você tem que fazer uma marca toda pautada na comunicação do seu cliente. Eu acho que você tem que saber o que você quer passar para depois criar sua comunidade do jeito que você imagina. Mas é importante você validar. Quando você enxerga essa marca aqui, você percebe o que eu estou percebendo? Na Royal Charlotte, passa uma ideia do que eu estou passando. Muita gente acha que o Royal Charlotte, por exemplo, é gringo. Isso não foi uma estratégia, mas acabou nos ajudando a passar uma ideia, que não é o que a gente queria, de um produto que veio de fora, etc e tal. Então, tem coisas que você consegue controlar e coisas que você não consegue. O que me chamou a atenção aqui é que você colocou 3 pilares aqui praticamente e tudo que você falou aqui, nada foi voltado em primeiro em faturamento. Exato. Nada foi voltado. Talvez esse seja um dos segredos do sucesso das suas marcas, porque você está muito mais focado no que você quer entregar para o cliente, o que é que a comunidade está precisando, onde é que o seu produto ou serviço vai atingir a dor, e você desenvolve isso e o faturamento vem como consequência. Até porque custo, produto e faturamento, isso é obviamente uma fase crucial do negócio, mas ele vai muito mais para o modelo de negócio que você vai atacar do que a marca, né? Obviamente isso faz parte também da construção da marca, saber se o que você está criando faz sentido dentro do preço que você quer atingir, mas precificação é algo mutável, né? Eu comecei fazendo hambúrguer lá atrás num preço muito, muito, muito baixo, que era insustentável. Depois entendi que eu precisava reprecificar, me reorganizar. Então, eu acho que preço é importantíssimo, construção de cadeia de custos é importantíssimo, mas ele não é o mais importante para a construção de uma marca forte. Exato. Então, isso eu acho Cara, top demais. E o que é que vem de novo aí que você pode adiantar pra gente? Não precisa falar tudo, não. Espero que não tenham ficado cansados. Ninguém vai falar, ninguém tá vendo. Vamos lá, a gente tem mais 3 projetos vindo aí. Tem alguns projetos, né? A gente vai expandir a rede, como eu te falei. Sim. Isso pra tornar o maior delivery. Quero me tornar o maior delivery daqui de Salvador, ou pelo menos o mais rápido. Não tenho essa pira de virar o maior, mas o delivery mais rápido de Salvador, isso é o meu foco agora. E a gente quer abrir mais 3 operações até ano que vem, para a gente realmente estar mais perto dos nossos clientes, que a gente entendeu que proximidade é um fator também muito, muito determinante para o consumo. Sim. E aí a gente vem com outros pontos que a gente vai fazer. Hoje a gente tem um segundo negócio que vai surgir atrás do Caseirina, que vai ser um pizza bar, uma pizza de fermentação natural, vai se chamar Tangerina, deve surgir até o final do ano. A gente está já se organizando, começando reforma, projetos, etc. Tem o segundo negócio que eu falei para você, que é o Limbo, que vai ser um drive-in bar. Isso já é um sonho nosso muito grande. No Purgatório, existe uma paredezinha que tinha uma porta que a gente tampou, que dá em outro espaço. E a gente quer abrir esse outro espaço para virar um bar, para que os clientes possam ter um lugar para ir depois. Por quê? Porque no Purgatório existem 2 turnos. Então você pode vir no primeiro turno de 7 horas da noite ou no segundo turno de 10h30. E às vezes o cara acha que queria ficar só um turno. Quando acaba a experiência dele, ele fala, porra, acabou. E aí vou para onde? Então eu quero que ele fique ali no Limbo. Tudo ali naquela principal da rede. E o terceiro negócio é um Asian Street Food. A gente já está há muito tempo sentindo que faltava alguma coisa asiática no nosso grupo. Um desenhozinho mais asiático. E a gente pegou um ponto também ao ladinho da rede, que a gente quer abrir um street food asiático para complementar esse leque do grupo. É porque é bem na rua? É bem na rua, bem na rua. Entre o Caseirina e a Red Burger,
né? Isso é uma coisa que não é mais segredo, mas o purgatório fica atrás da rede, né? Fica ali escondido por dentro da rede. E esses negócios vão estar todos conectados. E aí a nossa ideia, nós vamos fazer desse espaço principal, né? O Pirambeira tem outro lugar, tem outras redes em outro lugar, mas nessa rua, que é Alexandre Herculano, aqui em Salvador, um complexo gastronômico nosso, onde todos os negócios vão estar interligados através de uma porta. Então você vai entrar no Caserina, vai ter uma portinha que você vai ter acesso ao Tangerina. Do Tangerina, você vai ter uma portinha para o Hidden, que é um negócio que a gente vai tentar abrir até o ano que vem. Do Hidden, você só purgatório, vai para o Limbo e pode ir também para a Red ou para o Asian Street Food. E aí criar esse complexo gastronômico para que o complexo gastronômico vira o destino. Ao invés do cara falar assim, eu vou pra Red. Olha, eu vou, porque eu tenho várias experiências. Exatamente. Ali no complexo. Caserina tá cheio, eu vou pro Purgatório. Purgatório tá cheio, eu vou pro Tangerina. E a pessoa vai poder escolher. E não tem... E isso é um outro ponto, né? Existe uma dor gigantesca da decisão. Eu quero tirar essa dor. Eu quero que a pessoa que pense, e aí, vamos pra onde? Vamos pra Rua Alexandre Herculano. Lá tem tudo, lá a gente decide. Tudo. Exatamente. Essa é a ideia. De uma dor, de um problema que você teve que sair de um imóvel por conta de um contrato, que você deu conselho, você foi para um outro lugar e você consegue aproveitar todos esses espaços que é no mesmo lugar, né? Exato. Mas esse do imóvel que eu tive aqui foi pra Barra. Sim. Mas eu entendi que essa construção de espaços mais próximos também me dava uma grande vantagem, que é da gestão geográfica. É muito difícil você conseguir gerenciar equipes, pessoas, né? Fica mais difícil, na realidade. Muito importante. E processos quando você está distante. Isso é muito mais complexo. Então, eu estando no mesmo lugar, eu tenho uma capacidade de gerenciar tudo muito mais facilmente. Eu consigo ter líderes que se conectam entre si, que trocam experiências. Equipe muito próxima para treinamentos. Clientes que são compartilhados, né? Então, assim, eu mantenho um ecossistema mais vivo. Cara, parabéns pelo que você está construindo. Eu sei que pelo pouco que eu percebi aqui, você é um cara incansável e ainda vai criar muita coisa, porque as coisas já estão acontecendo. Conte comigo também. Muito obrigado, eu quero te entregar um presente, tá? Ela vai trazer o presente, mas comenta aqui embaixo o que é que você achou desse episódio aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like. Vou entregar esse presente simbólico aqui para você lembrar da gente. Tem uma frase aqui, né, amor? Que foi específica, criada para você também. Então pode abrir agora? Claro, pode abrir, fique à vontade. Só para você lembrar da gente com carinho. Todo sucesso começou em um rascunho. Muito bom. Top. Que bom, meu irmão. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigado pelo papo. Feliz demais, admiro muito sua jornada. Obrigado. Acho muito bacana. Espero que possa voltar aqui depois de ter construído todos esses negócios. E ano que vem, já vou lançar um desafio aqui, deixar registrado, porque ele não tem como não me chamar. E ano que vem a gente vem aqui para poder avaliar se a estratégia do delivery mais rápido funcionou ou não funcionou. Vamos avaliar. Aí é minha área, aí eu quero ver, vou avaliar. Conto com sua ajuda. Beleza, pode contar. E assim, ó, eu vou presencialmente em todos esses negócios esse ano. Vou conhecer todos. Vou conhecer os Red, vou conhecer a Irina. Irina, eu já falei com ela que a gente iria. Por favor. Vou no Purgatório, vou no Pirambeira também. Muito obrigado, meu irmão. Meu irmão, muito obrigado. De verdade, de coração. Tamo junto. Parabéns a vocês todos aqui pelo projeto. E, enfim, sucesso. O que precisar, estamos aqui também. Valeu. Construindo marcas com valor, que nem a sua. Cara, muito obrigado. E você que chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse podcast. Deixa seu like, compartilha esse conteúdo. E eu desejo a vocês forte abraço, fiquem com Deus e boas vendas.